Ele está trabalhando para a regulamentação dos planos de saúde. Eu vou conversar com o secretário de Acompanhamento Econômico, Bolívar Rocha. Por favor. Pedir a dedicatória depois. Ô, Bolívar, você trouxe o meu livro? Eu já tenho. Eu suponho que sim. Isso aqui é para pedir uma dedicatória. Com o maior prazer. O cargo é esse mesmo, secretário de Acompanhamento Econômico? O nome é esse. É? O nome é esse. Bom, muito prazer, eu sou secretário de Acompanhamento Econômico. O que você faz? Eu acompanho a economia. É isso, mais ou menos? Economicamente. Bom, é a primeira vez que o governo está tentando regulamentar os planos de saúde. É a primeira vez que o governo e que o Congresso Nacional estão tentando regulamentar o assunto. A importância do assunto é dada pela combinação de alguns fatores óbvios. Primeiro, pelo tamanho desse mercado. Hoje são mais de 40 milhões de pessoas. Segundo, pela natureza do serviço prestado, que diz respeito à saúde. É até melhor inverter, né? Primeiro pela natureza, isso, né? Depois o tamanho, quer dizer, a parcela da população atendida por esse serviço. E terceiro, porque o assunto envolve apelo à poupança popular. É muito dinheiro envolvido, poupança individual, familiar. É uma área que até hoje funcionou sem regras específicas. Quer dizer, há, de forma geral, o Código de Defesa do Consumidor, mas ele é um guarda-chuva geral, mas que não resolve problemas tópicos. Isso tem gerado ao longo do tempo um acúmulo de problemas reiterados. E aí qualquer cidadão brasileiro ou qualquer pai de família sabe que muitas vezes precisou usar um plano de saúde achando que tinha uma determinada cobertura e na hora necessária viu que, na verdade, ele pagava, mas não podia gozar do serviço. Ou uma pessoa de idade que ao completar 60 anos teve a prestação majorada de forma que tornou inviável a continuação do pagamento, seja não teve o seu contrato renovado. A empresa disse, não, eu não quero mais. Esse conjunto de problemas é explicado e é devido, lamentavelmente, ao fato de que não há ainda hoje no Brasil uma regulamentação específica. Agora, eu queria saber o seguinte, Bolívar, no resto do mundo não existe isso, né? Quer dizer, se você tem um plano de saúde, faz uma trapaça com o seu associado, com o seu, como é que eu vou chamar, usuário? Usuário. Né? Esse usuário processa esse plano de saúde e pega uma grana violenta. Por que no Brasil todas as coisas têm que receber uma tutelagem do governo? Não, eu discordo de você nesse ponto, Jô. Em outros países, na verdade, eu não me arrisco a dizer em todos os países, precisaria conhecer a situação de cada um. Mas em qualquer país onde a prestação de serviços desse tipo, ou seja, assistência... Vamos, Estados Unidos. Estados Unidos, França, Suíça, onde a prestação de serviços pelo setor privado à saúde alcançou uma magnitude dessa, há uma regulamentação específica. Nos Estados Unidos, há uma convivência de leis federais com leis estaduais, há uma convivência de prestadores, ou seja, de entidades operadoras muito distintas. E, pelo contrário, em alguns países é obrigatório, há leis específicas obrigando a contratação, uma empresa, por exemplo, a oferecer serviços de saúde aos seus funcionários. A Assurance Maladie na Suíça, você viu, na França. Nos Estados Unidos não é obrigatório, há uma parcela da população que não está protegida por algum plano de algum tipo. Mas é o que eu dizia, não é suficiente o guarda-chuva geral do Código de Defesa do Consumidor. É preciso uma lei tópica. Eu diria o seguinte, ao abrigo do guarda-chuva geral, dessa regulamentação geral do Código de Defesa do Consumidor, muito já tem se feito pela proteção aos usuários. E aí o papel dos órgãos de defesa do consumidor é chave. Eles têm tido uma batalha, uma luta muito bem sucedida, mas esses serviços se tornarão muito mais civilizados quando houver uma lei tópica, uma lei específica lidando com isso. Essa lei específica vai permitir que a pessoa possa, por exemplo, processar um plano de saúde que não cumpre o que foi combinado? Ele vai ser processado especificamente por essa lei? Vai ser possível processar especificamente pela lei, mas mais que isso, idealmente, ela vai evitar uma série de situações e problemas que hoje ocorrem em função da inexistência de lei. Só pela existência da lei? Só pela existência da lei. Por exemplo? Vou dar alguns exemplos. Primeiro, o mercado não tem fiscalização. Esse mercado são 800 prestadores de serviços, 800 empresas, entre seguradoras, entre cooperativas médicas e empresas de medicina de grupo.
800 empresas, atendendo e vendendo serviços para mais de 40 milhões de brasileiros, e, no entanto, não há nenhuma autoridade governamental que, primeiro, autoriza o funcionamento, diz, olha, você, pelas suas condições técnicas, pelo seu lastro financeiro, pelo seu capital, você pode, você não pode prestar esse tipo de serviço. Portanto, em primeiro lugar, fiscalização do governo. Segundo lugar, exigência de regras que devem ser observadas no momento da contratação, para que o usuário saiba exatamente o que ele está contratando. Ele está pagando, vai ter direito a usar internação hospitalar, assistência ambulatorial, tratamento médico cobrindo determinados eventos. É preciso que ele saiba isso com clareza. Hoje existe um mercado muito nebuloso. Como eu disse, na hora da necessidade é que a pessoa, com frequência, constata que não tem a cobertura. Bolívar, por que os planos de saúde internacionais, ou os planos de saúde que você vê fora do Brasil, são pelo menos, geralmente, 4, 5 vezes mais baratos do que os brasileiros? Não, eu discordo de novo de você, João. Você está discordando demais de mim. Muito obrigado pela sua presença. Fala, não é verdade? Não, lamento, mas não é verdade. Agora é preciso... Eu tenho informações de que é verdade. Vamos lá, vamos relativizar essa informação. Primeiro, um plano privado vendido a um indivíduo nos Estados Unidos, ele vai ser muito mais caro do que o preço praticado aqui no Brasil. É verdade que a gente precisa pôr isso em contexto. O salário médio do brasileiro é muito mais baixo. Quer dizer, comparar números absolutos um contra outro é de utilidade relativa nessa história. Olha, eu vi planos na Europa, que cobravam um plano top de linha, cobrava uma média de $300, né, por mês. O top de linha... Por mês. E no Brasil tem planos que cobram R$1.300 por mês. O exemplo que você está citando brasileiro é a absoluta exceção. Um plano top de linha individual hoje no Brasil, um plano com abrangência ampla, custa R$140, R$160. E nós estamos falando dos planos individuais. Os planos são muito mais baratos quando eles são... Não, sim, evidente. Eu estou dando um exemplo de um plano individual, né? Uma vez eu estava nos Estados Unidos e a Flávia teve um problema de alergia sério e tal, um choque anafilático. Aí foi para o hospital me perguntaram se eu tinha algum plano de saúde. Eu, por acaso, não tinha plano de saúde internacional que valesse fora dos Estados Unidos. Eu disse, não, mas eu vou pagar e tal. Aí eu perguntei quanto custaria plano de saúde e tal, e fiquei sabendo dos preços. E eu fiquei espantado pelo fato de serem muito mais baratos do que no Brasil. Como nos Estados Unidos há dois programas governamentais que são de complementação, Medicare e Medicaid. São para cobrir o resíduo, quer dizer, os casos em que o cidadão, a população, não tenha um plano privado. Então, no caso desses complementos, é possível praticar a um preço mais acessível. Agora, veja bem, eu não detestaria estar aqui defendendo os planos... Você acha que é barato? O plano de saúde brasileiro é barato? Não acho que é barato, sobretudo pelo serviço prestado. É um serviço com frequência inadequado. Vamos fazer justiça. É uma prestação de serviço que tem a maior importância devido às deficiências que o sistema de saúde público, e que é o governo que tem que fazer uma autocrítica, mas é uma autocrítica... Já podemos chamar até de a deficiência, né? A deficiência. É uma autocrítica relativa a uma situação que é histórica, secular e que está se procurando corrigir. Há esforços sérios para remediar essa situação. É por isso que surgiu o setor de assistência privada à saúde, de forma supletiva, ocupando esse espaço. Então, tem a sua utilidade, agora, tem sido extremamente problemático, em particular e especialmente devido à inexistência de regras claras, mas é exatamente essa regulamentação que vai trazer isso para uma civilidade, para uma satisfação do ponto de vista dos usuários. O mercado vai ser aberto para planos de saúde estrangeiros? É isso que propõe o texto do governo, e isso está sendo... Na verdade, se é mais caro, por que vai abrir para eles? Não é mais caro. O plano de saúde nos Estados Unidos ou na França, ele tem que contratar os hospitais locais, os médicos locais, comprar os medicamentos na França, e esses fatores de produção são, com frequência, se não quase sempre, mais caros no exterior. Então, é possível que, com a experiência adquirida, é provável que, com a experiência adquirida nos outros países, eles possam trazer essa expertise para oferecer esses serviços aqui, com vantagens no que diz respeito a preços também.
Hoje, as seguradoras já podem, seguradoras estrangeiras já podem oferecer serviço no Brasil. O projeto prevê que os planos também poderão. O Bolívar, eu estava falando, a gente brincou no início, disse, o meu plano de saúde eu não vou nem citar, porque ele não é bom. Eu falei, vai ver que é o meu. Né? A gente estava no terreno da brincadeira. Será que é? Qual é o seu? Não interessa. O que eu quero dizer a respeito uma coisa que eu acho importante que acontece muito no Brasil é o seguinte: claro que quando eu utilizo o meu plano de saúde, eu recebo um atendimento privilegiado, especial. O nosso querido Max Nunes, quando teve aqui, quando teve um infarte, que a gente correu, botou ele de qualquer maneira para dentro, Flavinha pegou, botou no carro, entrou no hospital, que eu também não vou citar o nome, que não interessa, entrou no hospital, a Flávia foi tratada da parte de documentação e ele não estava com o cartão do plano de saúde. Aí o rapaz disse, então a gente não pode atendê-lo. Tem que deixar um depósito de R$25 mil para entrar na UTI. R$25 mil o preço de um dia na UTI. Aí a Flávia ficou alucinada, disse, bom, eu vou fazer um cheque, eu deixo um cheque aqui, mas por que não? Não, só com o cartão, sem o cartão não dá. Mas sabe o nome dele, sabe qual é o plano? Não dá. Aí eu já tinha atendido o doutor Max Nunes lá em cima, desci para ir para a secretaria para cuidar, quando a pessoa me viu, disse assim, não, vamos dar um jeito. Aí ligou para o Rio, pegou o nome do Max Nunes, levantou um número e aceitou, e foi matriculado. Imediatamente foi aceito. Essa diferenciação me parece de uma injustiça brutal. Eu vejo, quer dizer, os meus funcionários têm plano de saúde, mas eu vejo que quando eles precisam marcar uma hora, eles não têm o mesmo atendimento que eu tenho quando eu preciso de alguma coisa. Você não acha que isso também é um problema sério no atendimento da saúde no Brasil? Isso é um problema seríssimo e eu tenho certeza que esse tipo de situação se reproduz em outras necessidades que você tem. Que, obviamente, por ser uma personalidade pública, você tem um atendimento diferenciado. Lamentavelmente... Eu sei, mas o que eu acho é o seguinte, eu estou pegando especificamente o atendimento de saúde, porque é básico que todo ser humano de um país tenha o mesmo atendimento. Sobre isso, duas coisas. O projeto diz especificamente que não pode haver discriminação no atendimento na rede pública daquele que não é conveniado, que, portanto, não pode pagar sequer os 30, 40, sequer é uma palavra errada para a população brasileira. 30, 40 é bastante dinheiro no caso de muita gente. Mas a lei diz que não pode haver discriminação entre quem tem plano de saúde e quem não tem plano de saúde. Tem que ser atendido igualmente. Agora, além disso, o texto é uma lei quadro que vai ser seguida de uma regulamentação expedida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. E aí, certamente, a gente vai ter que regular diversas coisas específicas, como, por exemplo, as condições em que a empresa pode, sobretudo as que não pode, negar um atendimento em função, por exemplo, da ausência do cartão, que é o exemplo que você está citando. Isso, por exemplo, eu acho um absurdo. É um absurdo. Né? Não, e não só o cartão, às vezes você tem que levar o comprovante do último pagamento. Quer dizer, há uma presunção de que eu sou inadimplente. Isso é inadmissível. Só hipocondríaco é que anda com o cartão, com o recibo e com tudo, e aí ele não vai ter nunca nada, porque ele só sai de casa com o médico do lado, o aparelho de pressão já no braço. Agora, isso me parece, inclusive, uma coisa da burocracia doente, né? Porque o que custa pegar um telefone e checar pelo nome e levantar o número? Outra coisa, doenças infecciosas como a AIDS, né? A pessoa vai estar coberta? Você está tocando num ponto que é hoje, eu diria, a grande polêmica sobre o projeto que está em discussão. Há uma crítica, que é uma crítica séria, eu considero uma crítica séria ao projeto que foi enviado pelo governo e que está sendo discutido no Congresso. Faz 3 semanas que é uma discussão diária, hoje mesmo continuou, hoje à tarde, na Câmara. Que crítica é essa? É o seguinte, o projeto institui um plano referência. É um plano que deve ser obrigatoriamente oferecido por qualquer um que opere, que venda serviços nesse mercado. O plano referência tem cobertura para AIDS, tem cobertura extensiva, abrangente, não tem restrições a internações hospitalares. Mas o projeto também prevê que podem ser oferecidos serviços mais ou menos abrangentes que aquele plano referência. Daí tem vindo essa crítica. O governo vai legalizar o estelionato, quer dizer, permitir que se vendam planos que são planos engodo, planos analgésicos. Para isso há uma solução. Primeiro, o Congresso está discutindo, pode ser que surja uma solução daí, a hipótese de criar um plano mínimo. Quer dizer, tem o plano referência, que tem uma cobertura abrangente,
Mas o mínimo que pode ser oferecido é essa grade de serviços aqui. Tem havido muita dificuldade técnica na montagem dessa grade, porque será que a gente vai incluir AIDS e deixar de fora tratamento, cirurgia cardíaca, ou deixar de fora uma úlcera? Então, há uma dificuldade na discussão médica. Mas por que não pode incluir tudo? Já que os planos de saúde são, quer dizer, sabe-se que são empresas lucrativas e que trabalham competentemente dentro da área capitalista. Exato. A pergunta-chave é essa. Por que não se pode incluir tudo? Porque, primeiro, porque há um universo de usuários que sabe, ou por definição, não está sujeito a determinado tipo de risco. Então, o casal de idoso que não precisa mais de tratamento obstétrico, não precisa mais de assistência a parto. A não ser que ele tenha que fazer uma transfusão de sangue no Brasil e ele pode ser contaminado pelo vírus da AIDS. Certo, mas aí o tratamento é outro. A gente não está falando de parto, a gente está falando de cobertura AIDS. Estou dizendo que não é difícil você estabelecer, né? É difícil estabelecer, mas logicamente há um grupo de usuários, ou vários grupos de usuários, que não estão sujeitos a determinados riscos. E não seria razoável, e eles certamente, se perguntados, não gostariam de pagar mais para ter uma assistência de que eles nunca vão necessitar. Daí porque o governo quer preservar essa flexibilidade. Segunda razão... Quer dizer, a pessoa vai receber uma lista das doenças e ele escolhe o que ele vai quer. Ter que escolher. Mas é um cardápio da doença. Eu quero essa aqui, gripe eu quero, gravidez não, porque eu sou homem, não vou engravidar, então não quero. Assim deixando a caricatura de lado, é basicamente isso mesmo. Agora, a segunda razão, que é ligada à primeira, é a seguinte. Por que não inclui tudo? Porque o preço será um preço tal que vai excluir desses serviços um contingente enorme de usuários que hoje são atendidos por esse serviço. Então, essa é uma questão que tem que ser encarada de frente e o governo tem a responsabilidade de tratar disso de frente. Não pode fazer demagogia com esse assunto, dizer, não, vamos exigir que cubra tudo, porque na hora que for colocar a etiqueta do preço e for R$200 e 30 milhões de pessoas estiverem fora, aí o discurso vai mudar. Então, nós estamos tratando isso com responsabilidade, mas atentos à crítica, e a solução que a gente está pensando para isso é a seguinte: ou o Congresso consegue definir uma grade de cobertura mínima, ou então nós vamos trabalhar com a ideia de que o governo, e especificamente o Ministério da Saúde, vai fazer uma análise prévia dos planos, prévia à comercialização. Mas vamos falar de epidemia, desculpa, sem querer te interromper, já interrompendo, que eu não previ o teu... Ou seja, pensei que tinha terminado a frase. Vamos lá. Epidemia não tem que constar, porque aí a pessoa não pode escolher a epidemia que ele quer pegar, né? Sarampo, eu vou marcar sarampo aqui. É outra questão que tem que ser encarada de frente, com responsabilidade, sem demagogia pelo governo. Responsabilidade para lidar com epidemias é do Serviço Público de Assistência à Saúde. Pois é, por isso mesmo, né? Então, obviamente, a gente tem que pressupor que há um atendimento para epidemias no sistema público. Mas não há, né? É razoável você... Mas não existe. Quer dizer, tem epidemias que a gente lê de notícia de jornal, a vacina estava com defeito, faltou vacina. Outro dia eu tive que fazer um apelo aqui, estava faltando fator 8 para pessoas que... para hemofílicos. Tá. Para hemofilia. Faltava. Aí mandaram aqui um fax dizendo que tinha fator 8 que estava engavetado não sei aonde, esperando liberar. Então, quer dizer, já que o governo tem consciência, porque eu estou vendo pela atitude que o governo está tomando em relação aos planos de saúde, que o governo tem consciência da sua deficiência nessa área de saúde. Como tem deficiência nessa área de saúde, pelo menos as epidemias não deviam estar embutidas na obrigatoriedade dos planos? Eu vou discordar pela terceira vez. Eu acho que a consciência... Você está se arriscando. A consciência quanto às deficiências não deve levar o governo a empurrar para o setor privado a obrigação de prestar aquele serviço. Mas não é... Então, peraí, eu vou discordar de você pela primeira vez. Vamos lá. Eu não estou falando que é para empurrar, assumir, mas que os planos de saúde também assumam. Mas no plano referência... Não é empurrar, não, epidemia não é comigo, não é isso. Deixa eu dizer o seguinte, Jô, a gente está discutindo sobre regulamentação de planos de saúde, assistência privada à saúde, mas é claro que a discussão é indissociável, está ligada à discussão da saúde pública. Exato. Então, o que eu sugeriria você convidar alguém do Ministério da Saúde para vir aqui, mas deixa eu dizer 2 ou 3 coisas básicas sobre isso. É o esforço sério que está se fazendo para melhorar o sistema público de saúde. Os repasses, para você ter uma ideia, de cada R$10 distribuídos pelo governo para os 23 ou 27 ministérios, R$5, ou seja, 50% vão para a área da saúde. Mas o problema às vezes não é de dinheiro, você sabe disso, né, Bolívar? Às vezes é o problema da administração, né? Eu ia chegar lá. Então, primeiro, quanto ao montante de recursos. E aí sempre há muita crítica, expectativa, não tem dinheiro, tem que priorizar a saúde. Estou só dizendo o seguinte,
No todo, e você sabe que o Brasil tem muitas outras necessidades, tem educação, tem que pagar os aposentados, pois bem, no todo, a metade de despesas na administração direta vai para a saúde. Tem outros gastos que são chamados incomprimíveis, folha salarial, encargos da dívida pública, repasse a estados e municípios, mas do que resta com flexibilidade de administração, metade vai para a saúde. Agora, você concorda que o Brasil tem muitas necessidades, mas tem muito mais dinheiro do que as necessidades que tem? Muito mais dinheiro do que as necessidades. O Brasil é de uma riqueza, quer dizer, a gente fala a 8ª economia do mundo, e é mesmo. O dinheiro que o Brasil tem, a gente vê quando acontecem crises nos bancos, etc. e tal, o que aparece de dinheiro, o que o Brasil produz de dinheiro, me parece que é maior do que... Quando dizem falta de dinheiro, não me parece que falta dinheiro. Não. O que falta é a administração desse dinheiro. Aí né? eu ia chegar ao segundo ponto, que é o central. Quer dizer, na verdade, há uma queixa com relação ao montante de recursos, mas a tarefa, o desafio, o dever de casa diz respeito realmente a como administrar, como gerir esses recursos. E, nesse sentido, o que está acontecendo? Melhor administração do dinheiro significa basicamente duas coisas. Prevenção, porque prevenir, a cura é muitíssimo mais cara do que alguma administração de saúde na prevenção, além do que resolve o problema cedo, que é o objetivo último. Segundo lugar, tem havido um esforço seríssimo de controle de fraudes e despesas desnecessárias. O Ministério da Saúde implantou um sistema que glosa, faz um controle sistemático dos procedimentos habituais, os mais usados e dos procedimentos mais caros. E tem havido uma queda significativa da despesa nessa área. E, além disso, na prevenção, quer dizer, repasse, há um programa, e os recursos da CPMF estão permitindo que isso aconteça, há um programa de repasse de recursos ao chamado Programa de Atenção Básica à Saúde, que é repassar recursos para estados e municípios para assistência nos postos de saúde. Essa semana, o ministro da Saúde tinha um artigo publicado no jornal dizendo a importância do posto de saúde para resolver o problema lá, no local. Além disso, há um programa de farmácia básica, atendimento de municípios com até 20 mil habitantes. É enviado uma farmácia básica, é dinheiro público. Portanto, está havendo um esforço muito sério, mas, obviamente, não há resultados de um dia para o outro em assunto dessa magnitude. É um problema secular que o Brasil enfrenta. Bom, foi um prazer imenso falar com você. Mas eu queria pedir uma dedicatória para a Débora, minha esposa, que está ali sentada. Me dá uma caneta. Aonde que ela está sentada? Aonde? Débora está ali escondida. Ô, Débora. E você ainda arranjou uma mulher muito bonita. É pra você, Débora? É pra mim. Olha, com fio e tudo. Eu pediria eu achei que você fazia isso só com mulher de artista. É Débora? Débora. Sem acento e com H no final. Então tá ótimo. Mas olha, foi um prazer falar com você, porque inclusive o que me deixou muito satisfeito nessa conversa é ver que você, que é de uma área, né, de acompanhamento econômico, está muito bem informado também sobre a área de saúde. E eu só espero que tudo que tem sido falado em termos em termos teóricos, né, de realizações que estão sendo feitas e tal, não sei o quê, que a população comece a sentir isso na prática. A gente está trabalhando. Estamos trabalhando para isso. Deixa eu fazer 2 registros de justiça. Primeiro é que você menciona eu estar bem informado. A gente tem feito um trabalho muito... O pessoal do Ministério da Saúde tem tido uma atenção, uma dedicação muito grande nesse assunto. Segundo registro de justiça é o trabalho que o Congresso está fazendo. Há 3 semanas lá, uma comissão informal. Eles vão dizer, quem está lá vai dizer, o Bolívar nunca apareceu, mas tem lá o João Batista, o pessoal sabe quem é. Está lá diariamente, reunido de 9 às 11 da noite, para resolver esse problema. Então, eu acho que a população brasileira pode ter boas notícias nessa área daqui a pouco tempo. Oxalá. Eu conversei com Bolívar Rocha, secretário de Acompanhamento Econômico. Muito obrigado pela sua presença. Débora, obrigado também. Está aqui assinado o seu autógrafo. Daqui a pouco a gente volta.